Então vamos lá, pessoal, começando bem. Já gravamos um pedaço sem estar gravado. E o que eu tinha falado no pedaço que não foi gravado é sobre a teimosia de não desistir, não é mesmo? E de novo, já não deu errado, não deu certo mais uma vez, mas a gente tenta mais uma. Por quê? Só vai, né? Também não sei dizer exatamente. Só sei que a gente tá indo e mantendo simples. O lema da minha vida. Só que não, mas a gente tenta. Continuamos tentando. Deixa eu ver se tá gravando, né? Parece que sim. Agora, se tá ok, a gente descobre só depois que a cagada já tá feita. Mas essa é a vida, não é mesmo? Bom, fiquei pensando, né? Na verdade, eu não fiquei pensando. Eu segui a minha vida e um dia alguma coisinha me estralou. Eu falei, gente, olha como isso me incomoda. Eu preciso falar sobre isso. Acompanha o raciocínio. Ai, me dá vergonha alheia de mim mesmo umas horas. Bom, o que vem me incomodando? Vou lançar uma maldição na vida de vocês, vocês vão ver. Todos os meus milhares de seguidores. Tudo começou porque eu comecei a reparar que várias vezes que eu tô contando alguma... Começou com o meu umbigo, lógico. Várias vezes que eu tô contando alguma coisa, a pessoa não me responde. Fala alguma coisa paralela, mas como se ela não tivesse me ouvido. Ela fala alguma coisa. Aí eu falei, estranho isso aí, hein? Por que parece que eu tô falando sozinha? Ficou. Aí a maldição começou a ir. Falei, gente, tá me irritando, não é possível. Desde que comecei a reparar, gente do céu. Acontece muito. Ficou. Aí o meu estralo final, pá! Foi um dia que eu gosto muito do Karnal, por exemplo. Eu tava vendo um vídeo dele aleatório. Aí ele sintetiza toda a minha crise quando ele começa a falar sobre uma coisa que ele mesmo, que o Karnal intitula como autismo líquido. Isso não é Bauman da modernidade líquida, né? Mas ele estava usando o Bauman na explicação dele, cria uma nova coisa que chama o autismo líquido. Eu falei, gente, é isso. O que ele quis dizer com isso? É que não existem mais conversas de pessoas falando com um diálogo. Porque hoje o que se tem são duas pessoas falando sobre si, ou não sobre o que outra pessoa tá falando, entendeu? Não sei se tá fazendo o mínimo de sentido, mas se não tá, agora vai fazer. É como se eu chegasse assim pra você. Nossa, eu tenho uma amiga que ela é muito legal. Falei isso? A maioria das respostas seriam: Sério? Nossa, minha amiga é muito chata. Nossa, que bom, eu também tenho uma amiga que é muito legal. Nossa, eu não tenho amigos. A continuação da conversa nunca viria de encontro com o que eu disse, tipo... Sério? Por que você acha ela tão legal? A resposta sempre viria do que a outra pessoa ouviu do que eu disse. E do que isso aplica na vida dela, entendeu? Lógico, o ser humano é um tanto quanto egoísta. Então, essa questão de sempre girar em torno de mim, do meu ego, do que eu penso, do que eu acho, do que eu deixo de achar, né? Não é de agora. Meu Deus, esse negócio tá gravando? As pessoas não têm mais diálogos. Hoje em dia, as conversas se resumem a 2 monólogos. Porque as pessoas não ouvem. Elas simplesmente dizem o que elas acham em relação ao episódio que você disse e como isso aplica na vida dela, na visão de mundo dela. Como tudo isso é em relação a elas, não em relação a você. Lógico, não é todo mundo. Mas aí que está o pulo do gato. Mentira, não é o pulo do gato, eu só tô sendo bem sincera e propor a mudança pra vocês. Depois da maldição, vocês vão reparar. E reparem que vocês também fazem isso. E muito, mesmo sem querer. É uma coisa que é muito dada, assim, você nem percebe que você tá sendo... Interprete o silêncio como quiser. Agora eu vou propor a segunda parte, que é a mudança disso. Então, depois que você percebeu o quanto isso acontece à sua volta, os seus relacionamentos são assim, e você é assim, comece essa mudança a partir de você. Quando alguém te contar alguma coisa, resista à tentação de dizer: pra mim, não. pergunta sobre a pessoa. Não transforma isso em relação a você.
ouça o que a outra pessoa que está conversando tem a dizer. Vamos criar diálogos. Que um diz e o outro complementa, que vocês estão falando a mesma coisa, criando uma conversa. E não só cada um falando sobre si, falando sobre si, falando sobre si. Sério, vamos quebrar este ciclo de relacionamentos que não querem saber sobre o outro. Porque daí como fica? Fica cada um querendo só falar sobre si. E você já fez isso, eu já fiz isso. Eu tava tão querendo falar que eu nem tava... Eu sabia que eu não tava ouvindo com outra pessoa, mas eu queria falar, então só ficava lá. Blá, 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 blá. E ok, também é legítimo você querer falar. Só que também é legítimo você querer ser ouvido. Se é legítimo você querer ser ouvido, é legítimo outra pessoa também querer ser ouvido. Se ninguém ouvir, e aí? Sabe? Então vamos ouvir. Mas vamos falar aquela coisa ridícula de Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca pra gente ouvir mais do que falar. E por que a gente quer falar tanto? Que irônico eu dizendo isso, né? Fala pouco. Então vamos treinar essa capacidade de ouvir, e ouvir de verdade, não só escutar. O mundo precisa disso. Então é sério, eu sei que eu joguei uma maldição na sua vida, mas eu também te dei como quebrá-la. Lógico, isso não depende só de você, eu falei pra você ouvir, mas você não pode necessariamente fazer com que alguém te ouça. Mas dá umas indiretas, começa a agir diferente. Você vai ver como você vai ter relacionamentos melhores, no sentido de que você vai realmente ouvir o que o outro tem a dizer e não só falar sobre você. Queira criar laços. As relações se dão assim. Já falei no outro vídeo que as relações são construções. Então você tem que querer, você tem que dar seu ouvido, dar sua atenção. Elas não brotam assim. Você tem que construir isso com o tempo, isso requer um esforço. E lógico, desejo que você também encontre alguém para te ouvir, mas que isso parta de você também. Ai meu Deus, agora é hora de finalizar um vídeo, né? Bom, a reflexão de hoje foi essa. Se inscreva no canal, seja o meu 6º inscrito. Compartilhe. Eu ainda não estou muito certa acerca do compartilhe, porque eu ainda estou meio com vergonha. Então, por enquanto compartilha com quem eu não conheço, com quem eu não vejo por aí. Mas a gente vai trabalhando na questão para divulgar para todo mundo, né? Ou não, mas vamos ver se a gente consegue. Se não conseguir também, então é isso. Até mais!